Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos mais a um vídeo da nossa extensa série Coronavírus, Covid-19. Já fizemos coronavírus e globalização, fizemos coronavírus e urbanização, coronavírus e indicadores demográficos e hoje vamos para coronavírus e geopolítica. Como eu sou geógrafo, eu vou fazer coronavírus e geopolítica tratando geopolítica como que ela realmente é. Estou falando isso na introdução porque a palavra geopolítica se tornou uma palavra meio que da moda e quando as pessoas querem falar de uma série de assuntos que envolvem aí relações internacionais, usam a palavra geopolítica, quando não necessariamente a abordagem vai ser geopolítica. Então, para começar, só um panorama rapidinho. O que é geopolítica exatamente? Geopolítica é um campo de estudo, né? Não é necessariamente uma ciência. Os geopolíticos tradicionalmente a tratam como uma ciência, mas era um campo de estudo que surgiu no final do século XIX. O pai da geopolítica é um alemão chamado Friedrich Ratzel. Você não deve conhecer o nome Friedrich Ratzel, mas conhece um conceito dele, notadamente se você já estudou a Segunda Guerra Mundial. Quando você estuda a Segunda Guerra Mundial e os nazistas utilizando o conceito de Lebensraum, que é o conceito de espaço vital, a Alemanha precisava de espaço vital, o conceito de espaço vital é desse Ratzel. O Ratzel, nas obras dele do final do século XIX, ele colocou o território como fundamento de poder. O território é o fundamento de poder, tá? E a geopolítica é um campo de estudo que faz tradicionalmente essa associação entre território e o poder, notadamente o poder do Estado Nacional. Ela não é exatamente um braço da geografia política. A geografia, obviamente, é muito importante para os estudos geopolíticos, já que o território é dado como fundamento de poder, mas, na verdade, ela não é um campo da geografia. A geografia tem importância, como outras áreas de estudo têm. Muito bem. A geopolítica, no final do século XIX, o nome geopolítica, na verdade, só aparece no século XX, tá? Quem cria, o Ratzel é o pai da geopolítica, porque a obra dele fundamenta essa lógica geopolítica, mas o cara que cria o nome é um sueco chamado Rudolf Schilling. O nome geopolítica só surge depois de uma obra que, na verdade, faz análise que é fundamental. Enfim. No final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma série de teorias geopolíticas clássicas, e se você entende um pouquinho de história mundial, você entende por quê. Olha qual era o cenário do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Não aconteceram duas guerras ali mundiais, você não tinha uma disputa interimperialista ali muito grande. Então, nos momentos conturbados, no momento que o cenário internacional está com mais disputas, a geopolítica se intensifica, né, os estudos geopolíticos. Muito bem. Passada a Segunda Guerra Mundial, estou fazendo tudo isso para você entender por que o coronavírus está sendo usado também numa ampla disputa geopolítica, com uma série de teorias conspiratórias. Você deve, inclusive, já ter visto alguma delas, se é que já não repassou, você já acha uma delas. E, na verdade, o coronavírus não teria esse impacto geopolítico se o cenário de hoje não fosse um cenário também conturbado, confuso. Afinal de contas, quando houve a SARS, que foi 2002 ou 2003, nós não tivemos um impacto geopolítico tão grande, essa clara disputa Estados Unidos e China, essa disputa de narrativas. Então, eu estou criando aqui um roteirinho para você entender o que é geopolítica, e a geopolítica para a gente se assemelha a uma disputa de war. Já brincou de war? Quando você abre lá aquele tabuleiro, quando você vê que o cara que está lá com amarelo, com azul está ganhando, está forte ou está fraco, isso é um cenário geopolítico. O cenário geopolítico do mundo pós-Segunda Guerra é o cenário do mundo bipolar. É o mundo da Guerra Fria. Um mundo perigoso, que se tivesse uma guerra União Soviética e Estados Unidos, morreria todo mundo, né? Era aquele equilíbrio do terror, mas um cenário mais ou menos definido. O mundo muda muito a partir de 89. A partir de 89, se você pegar os últimos 30 anos, nós temos mudanças geopolíticas muito importantes. Ao mesmo tempo que a globalização avança e potencializa pandemias como a da Covid de 2019, como eu falei já no vídeo que já citei, ao mesmo tempo, a balança de poder mudou muito. Na década de 90, na última década do século XX, o mundo não chegou a ser unipolar, mas ele caminhou por uma lógica, ele teve um viés de unipolaridade. Os americanos nunca foram tão poderosos no mundo. É a época que o americano veste aquele jaleco lá de polícia do mundo, você tem atuação americana na Guerra do Golfo, você tem bombardeios dos Estados Unidos usando a OTAN na Sérvia. Não estou entrando no mérito de nenhuma dessas guerras, tá? Porque às vezes o vídeo no YouTube tem muito isso, né? Vai para muita gente e alguns de vocês são muito apaixonados, vocês vão buscar nos vídeos a comprovação da sua verdade. Não, isso é apenas uma análise, não se está entrando aqui no mérito de quem tem culpa nisso ou naquilo. Nos anos 90, os americanos estão muito poderosos. Se quiserem,
procure um vídeo que eu fiz em Belgrado, na Sérvia, do bombardeio da OTAN em alguns prédios importantes ali da Sérvia no contexto da Guerra do Kosovo. Essa década é uma década de poder americano muito grande. Por quê? Porque tinha acabado a Guerra Fria, a Rússia muito fragilizada, época da Rússia do Yeltsin, e a gente se acostumou a falar dessa fase como a fase da nova ordem mundial, que é do mundo pós-Guerra Fria. Muito bem, nós estamos em 2020. O Covid 2019, o primeiro caso registrado dele foi do final no último dia mesmo, 31 de dezembro de 2019. A questão para vocês é, o mundo de 2020 é igual ao mundo de 95, 97, 98? Não é. Aquela fase da ordem mundial do americano é muito poderoso, ele continua sendo a maior potência do mundo, mas ele não tem claramente o poder que tinha antes. Tanto é que o atual presidente americano se elegeu com uma das falas dele, não só tinha o America First, como tinha lá o Make America Great Again. Então, se o candidato ao poder dos Estados Unidos se elegeu falando que ia fazer os Estados Unidos poderosos de novo, é porque eles já não se veem como tão poderosos assim. O que aconteceu entre a década de 90 do século 20 e hoje? Ao longo dos anos de 2002, 5, 8, 10, 12, o cenário foi mudando porque temos claramente um país que é o mais poderoso ainda, não sei se vai deixar de ser, mas não será uma novidade se o americano deixar de ser o mais poderoso. A Inglaterra já foi a mais poderosa, a Espanha do Filipe II foi a mais poderosa, e assim sucessivamente. Então não acho que os Estados Unidos é um país fácil de ser batido, por uma série de características, inclusive geopolíticas. Um território fantástico, uma coesão interna muito grande, uma liderança geopolítica, mas o fato é, nos últimos 20 anos, não só houve o recrudescimento da força da Rússia, não no mesmo patamar dos Estados Unidos, não no patamar da China, mas a Rússia de hoje não é a Rússia dos anos 90, isso está muito claro no cenário internacional, um Putin cada vez mais assertivo, a atuação do Putin, da Rússia na Geórgia em 2008, a atuação da Rússia na Ucrânia em 2014, isso não é a Rússia dos anos 90. Uma Rússia que atua como protagonista na guerra da Síria, em que os americanos não conseguiram derrubar é completamente diferente do cenário. Eu nas minhas aulas, notando de ensino médio, o pessoal não tem aula de relações internacionais, não tem aula de nível muito alto, eu costumo usar a palavra unimultipolaridade para definir o cenário dos últimos 10 anos, em que esse uni é dos Estados Unidos, que ainda é o mais poderoso, mas existe uma multipolaridade que coexiste com essa supremacia americana. O problema todo é que a própria expressão unimultipolaridade ela tem data para vencer. Porque uma das potências abaixo dos Estados Unidos é cada vez mais poderosa. E foi justamente nessa potência que surgiu a doença. Como já tinha surgido doenças anteriores. As autoridades de Wuhan, onde foi o epicentro, onde surgiu lá, aparentemente no mercado de animais, a doença, tentaram esconder no início, só depois as autoridades chinesas atuaram, mas o fato é, a China de 2020 não é a China de 2003, muito menos a de 90 ou a de 78. É uma China cada vez mais poderosa e que disputa cada vez mais espaço nessa arena de poder, na cena geopolítica mundial com os Estados Unidos. O presidente americano, que eu citei há pouco, ele tem várias montagens no YouTube que você encontra, ele falando China 200 vezes, China, China, China. Não é à toa que ele fala da China, porque a China é cada vez mais poderosa. E aí estoura essa pandemia. Nesse cenário que eu te contei até agora, é óbvio que o impacto dessa pandemia vai ter características distintas de uma pandemia em 2002. Justamente porque eu já tenho um cenário mais conturbado. Para complicar ainda mais, no momento de nacionalismo já avançando em vários países. Então não é só uma questão da China estar mais poderosa e cada vez ser mais uma ameaça à hegemonia americana. É também um momento de recrudescimento do nacionalismo em vários países. Dentro desse cenário em que nós temos, vou elencar para vocês algumas coisas muito básicas, né? A própria eleição do Trump com um discurso muito forte de fechamento, né? Em relação ao mundo. O fenômeno do Brexit, um país que tinha entrado na União Europeia em 73, que sai agora, diversos movimentos nacionalistas em diversos países. Quando essa doença se espalha, nitidamente as acusações entre os países vão se tornando mais comuns. Isso é muito claro
E a China, tanto é que uma das teorias conspiratórias mais famosas é que a China inventou esse vírus em laboratório que era para enfraquecer a economia mundial. Muito difícil sustentar, né, com coerência essa teoria, quando a própria economia chinesa também sofre. Quando, na verdade, a China está pegando cada vez mais espaço diante do próprio isolamento americano. Então, que a China pode vir a ser a grande beneficiada, não tem a menor dúvida, mas o viés da China já é de crescimento. Na verdade, você sabe por que a Itália, por exemplo, foi muito atingida logo depois do problema na China? Porque, no fundo, a Itália está com um monte de... Não é questão de turismo, deve ter muito italiano que viaja para a China. A China é um país muito visitado como turismo. Mas, na verdade, quantas empresas da Itália na área de moda, por exemplo, fazem suas roupas na China, em Wuhan ou no entorno? E empresas alemãs e empresas americanas, inclusive. Então a China já está cada vez mais poderosa. Imaginar essa teoria, né, em que agora faz parte do jogo. A própria China, que é acusada com um pouco também de racismo, né, dos ocidentais em relação aos orientais, é acusada, queriam botar lá o nome de vírus chinês, e aí usar inclusive, por que não pode usar se a gripe espanhola veio lá da Espanha? E aí tem que ler um pouco mais, né, gente? Porque a gripe espanhola, na verdade, não veio da Espanha. A origem dela é dos Estados Unidos. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Quando você não usa o nome do local de origem, você não quer exatamente estigmatizar. Mas essa teoria conspiratória, né, de que a China está fazendo isso como um grande complô, na verdade a China também está usando lá teorias que a doença surgiu nos Estados Unidos. O mundo da internet permite muito isso, né? E aí é o que eu falei, você cria teses que vão em conta do que a pessoa já quer acreditar. O cenário já era um cenário de crescimento chinês. Vocês já ouviram falar da nova Rota da Seda? O que é a nova Rota da Seda ou tal do One Belt, One Road, ou seja, um cinturão, uma estrada? É a China que tem dinheiro pra caramba, como é que ela acumulou muito dinheiro nas últimas décadas? Exportando coisa para o mundo todo, ela virou a fábrica do mundo. Tanto é que o pessoal está desesperado para comprar coisas da China para combater os efeitos do Covid-19. Muito bem. A China, na verdade, foi acumulando capital e agora ela tinha um projeto, que é o projeto da Rota da Seda, de colocar dinheiro para ferrovias, para portos nos outros países. Inclusive um país do G7, que é a Itália, aceitou, né, para desespero da União Europeia. Pô, como é que vai aceitar? Tudo isso antes do Covid-2019. Então o cenário é um mundo numa onda nacionalista em vários países, uma potência emergente cada vez mais forte ameaçando a grande hegemonia, que é a hegemonia americana ainda, e estoura essa pandemia. Quando estoura essa pandemia, o que nós temos é essas acusações, uma China que consegue debelar até rapidamente, né? E aí tem muito a ver com o autoritarismo da China. A China é uma ditadura, então é muito difícil replicar o sucesso da China no combate. Porque a ditadura vai lá, tranca as pessoas. No Ocidente é muito mais difícil. Na Europa, quantas imagens de disciplina das pessoas que não cumpriam lá no início do confinamento, portugueses na praia, italianos na rua, aqui no Brasil está acontecendo, estou fazendo esse vídeo num momento, né, não de quarentena ainda, de isolamento, e as pessoas estão pelas ruas. Aí tem a ver com a fala de autoridades? Tem a ver, mas não tem a ver só com isso. Tem a ver com uma diferença até de um oriental mais disciplinado que o ocidental, sim, mas no caso da China não tem a ver com disciplina do cara só. O governo vai lá e impõe. Muito bem. A partir do momento que ela faz isso, o que a gente percebe no mundo é a onda nacionalista se fortalece, países fechando fronteiras, inclusive na União Europeia, onde em teoria você não poderia fazer pelo acordo Schengen, mas claramente essa coisa do farinha pouco, meu pirão primeiro. A Itália reclamando da Alemanha não vendendo máscaras para ela e ela precisando de máscaras e respiradores, e aí naquela história, a Alemanha é má nessa história, ou a França, ou os Estados Unidos, não, cada um está vendo do seu lado, que vai frontalmente contra a lógica da supranacionalidade ou da multilateralidade. A China, nesse meio tempo, aproveita disso para forçar lá o seu soft power. Essas imagens dos médicos chineses chegando na Itália, os equipamentos. Isso, na verdade, é a China fazendo uma propaganda. Já que cada país está se fechando, eu vou lá e ajudo. O líder da Sérvia, que fez declarações duras, a solidariedade da União Europeia é apenas uma teoria, na prática ela não se coloca. Então repara, você vê, a Rússia que se afirmou novamente como forte ator geopolítico, mandando ajuda para quem, gente? Mandando ajuda para os Estados Unidos. Um avião russo desembarca com apoio. Isso é propaganda. Uma propaganda que era típica também da Guerra Fria. Os americanos cansaram de fazer ajuda no resto do mundo e com isso fortaleciam o seu soft power. Então, na verdade, o que vocês estão vendo é uma arena de disputa que já estava intensa, a disputa já estava intensa.
justamente por essa aparente transição de poder, por o fortalecimento da China, que será sim cada vez mais poderosa. E quando a pandemia ocorre, ela acaba sendo um elemento a mais nisso. Mas é só você comparar como é que os efeitos geopolíticos dessa pandemia têm sido distintos do passado, justamente porque ela pega esse cenário mais confuso. Para terminar, quando a China deu esse apoio para a Itália, mandou lá, o Xi Jinping falou numa nova rota da seda, uma rota da seda para a saúde. Repara, os países desesperados querem apoio. O caso do Brasil até não está querendo muito, aparentemente, porque o governo do Brasil de hoje é muito alinhado, né? Aliado de maneira direta e ideológica com o governo americano, por mais que a China seja o grande comprador do Brasil. Vocês têm reparado como é que as falas da China sobre os representantes do Brasil têm sido cada vez mais duras. Sobre o deputado que é filho do presidente, que fala sobre a China, e a resposta é dura, não é uma resposta diplomática. É porque a China tem sido cada vez mais dura. Passou aquela fase que ela crescia e ficava quieta, e crescia e ficava quieta. Ela já não está mais nessa fase, ela já se vê forte o suficiente também para usar o seu porrete, como tradicionalmente os americanos usaram nas últimas décadas. Não é uma análise de bondade ou maldade, os países em geral defendem o seu interesse. E aí quando você é um ator, digamos, intermediário como o Brasil, você tem que fazer uma análise boa de conjuntura, porque senão você fica no meio de uma briga de gigantes e talvez pague um preço caro sobre isso. É isso, pessoal. Abraço, até a próxima.